Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. A sustentabilidade é um tema que vem sendo discutido há algum tempo, mas na prática nossas atitudes sustentáveis são bastante tímidas. Taiane, o problema é que nós ainda desconhecemos os verdadeiros significados deste conceito. Por isso, a sustentabilidade é o tema do programa de hoje. Aprenda quais são os verdadeiros conceitos de sustentabilidade. Descubra qual é o perfil do consumidor brasileiro. Será que somos realmente conscientes? E veja uma feira muito interessante de produtos ecologicamente corretos. Triple Bottom Line, People, Planet, Profit. Você sabe realmente no que são baseadas as atitudes sustentáveis? Veja como é simples o significado destes termos que definem a sustentabilidade. Sustentabilidade. Esse conceito vem sendo bastante discutido desde os anos 80, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o seu significado. Sustentabilidade? Economia, né? Eu acredito que seja alguma coisa sustentável, né? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei dizer. É uma sustentação de alguma coisa. Sustentabilidade é reciclar, não desmatar, é um consumo consciente. Então, sustentabilidade assim, é um conjunto de medidas para que a própria humanidade se desenvolva sem prejudicar as gerações futuras. Meio ambiente, sociedade e economia. Essas são as bases do conceito Triple Bottom Line, que define o que é a sustentabilidade. Resumindo, é agir de uma forma que esses três pilares interajam em qualquer forma de produção e consumo. Outra maneira de definir a sustentabilidade é entender o conceito dos 3 P's: People, Planet e Profit. Traduzindo, pessoas, planeta e lucro. Esses conceitos podem ser aplicados tanto de maneira macro para a governança de um país, como micro na nossa casa ou bairro. Implica em você saber e ter a consciência tranquila de que a sua participação como consumidor, como cidadão no mundo, se dá de modo a ter uma preocupação com a capacidade de regeneração, de reposição daquilo que você está consumindo. Exemplo, eu não estou comprando um peixe que eu sei que aquele peixe está sendo explorado de uma maneira insustentável, ou seja, que ao comer aquele peixe eu estou fazendo com que ele não se reproduza mais naquele local onde é o seu, digamos assim, a sua casa natural, o seu habitat natural. Significa pensar meio ambiente, sociedade e economia a partir da nossa ação. O que é que nós, cada um de nós, pode fazer para que a sociedade, o meio ambiente e a economia sejam sustentáveis. A visão das relações entre homem e meio ambiente estabelece que não exista apenas um limite mínimo para o bem-estar da sociedade, mas também um limite máximo para a utilização dos recursos naturais, de modo que eles sejam preservados. A Organização das Nações Unidas define o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer que as gerações futuras também atendam suas próprias necessidades. Resumindo, precisamos garantir que daqui a 100, 200, 500 anos ou mais, as pessoas possam utilizar os mesmos recursos naturais que nós temos disponível hoje. Oi, meu nome é Rafaela, eu faço design gráfico. Eu gostaria de saber se a questão da sustentabilidade pode ser ligada a um problema populacional. Isso porque o crescimento populacional não é uma variável que possamos controlar. Nós sabemos já de antemão que haverá um crescimento populacional inevitável até o ano 2050 de aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas a mais no planeta. Portanto, partindo como um dado inevitável o crescimento populacional, devemos cuidar do enfrentamento das questões relacionadas à sustentabilidade, de outra forma, através de tecnologia, do consumo responsável, da gestão compartilhada dos recursos naturais, para podermos diminuir o desperdício, substituir energias sujas por energias limpas, substituir o uso indevido de embalagens por produtos que possam ser retornáveis, recicláveis e recuperáveis.
Oi, meu nome é Daniela, eu faço design de interiores e eu queria saber se o termo sustentável é sinônimo de verde. Na minha opinião, há uma diferença. Embora, na prática, as pessoas troquem, misturem verde por sustentável, na realidade, são conceitos diferentes. Verde é aquilo que está relacionado ao uso dos produtos naturais, sem industrialização, ou de uma forma espontânea, da forma como eles vêm na natureza. Enquanto que sustentável significa aquilo que não agride a natureza. Pode ser algo artificial, um painel solar, uma energia eólica, energia do vento, criada por tecnologia humana. Não tem nada a ver com o que vem pronto da natureza, mas feito de uma forma a não gerar resíduos, a não emitir CO2, a minimizar a utilização de água, em suma, feito de uma forma a podermos utilizar os recursos naturais hoje e no futuro. As futuras gerações poderão fazê-lo da mesma forma como estamos fazendo hoje. Este é, na essência, o significado do conceito de sustentabilidade. Veja no próximo bloco o resultado de uma pesquisa que define o perfil do consumidor brasileiro. Pedro, será que nós brasileiros somos consumidores conscientes? A gente descobre depois do intervalo. Você sabia que nos últimos 10 anos o consumo de água mineral cresceu 145% em todo o planeta? O maior problema não está no consumo da água, mas sim da garrafinha. A fabricação dessas embalagens plásticas emite grande quantidade de gases do efeito estufa. E além disso, ao serem descartadas, elas nem sempre são recicladas. Prefira consumir água de filtros e quando for sair de casa, leve sua própria squeeze. O planeta agradece. Olho vivo, consumidor. A humanidade já consome 25% mais recursos naturais do que a capacidade de renovação da Terra. Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos, serão necessários 2 planetas Terra para atender nossas necessidades de água, energia e alimentos. Essa situação já é refletida, por exemplo, no acesso irregular à água de boa qualidade em várias partes do mundo, na poluição dos grandes centros urbanos e no aquecimento global. Você já parou para pensar se a sua forma de consumir contribui para a preservação da natureza? O Viver Sustentável está de volta com o tema sustentabilidade. Uma pesquisa realizada com 1.500 pessoas maiores de 16 anos definiu o perfil do consumidor brasileiro. Será que somos conscientes? E quem é o consumidor mais consciente, o homem ou a mulher? Acompanhe a reportagem. O estudo intitulado O Observador, que já está no seu 5º ano, foi apresentado em uma palestra promovida na cidade de São Paulo. A pesquisa tem o objetivo de compreender o comportamento e os hábitos dos consumidores brasileiros. 1.500 pessoas maiores de 16 anos e de todas as classes econômicas foram entrevistadas em 70 cidades do Brasil. Um dos destaques apresentados foi a categoria que trata do consumo consciente no Brasil. Nesse assunto, a Cetelem Financeira fez parceria com o Instituto Acatu, que trabalha para conscientizar as pessoas sobre o consumo. Com a parceria com o Instituto Acatu foi justamente a segmentação por conscientização de consumo. Os grupos foram classificados como indiferentes, iniciantes, comprometidos e os realmente conscientes. A pesquisa foi feita a partir de 13 perguntas realizadas entre os entrevistados. Foram elas: evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados? Fecha as torneiras enquanto escova os dentes? Desliga os aparelhos eletrônicos quando não está usando? Costuma planejar a compra de alimentos?
Costuma pedir nota fiscal quando faz compras? Costuma planejar a compra de roupas? Costuma usar o verso de folhas de papel já utilizadas? Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra? Sua família separa o lixo para reciclagem? Costuma guardar alimentos quentes na geladeira? Comprou produto feito de material reciclado nos últimos 6 meses? Comprou produtos orgânicos nos últimos 6 meses? Apresentou queixa a algum órgão de defesa do consumidor? As pessoas que adotam no máximo 2 comportamentos da listagem foram classificadas como indiferentes. Quem pratica entre 3 e 7 ações são os chamados iniciantes. Entre 8 e 10 práticas responsáveis, o grupo é o dos comprometidos. Já quem põe em prática entre 11 e 13 comportamentos está no grupo dos consumidores conscientes. Dos 1.500 consumidores entrevistados, 11% são indiferentes, 65% são iniciantes, 20% são comprometidos e apenas 4% são conscientes. O estudo também revelou que as mulheres e os entrevistados com maior grau de escolaridade tendem a ser mais comprometidos. Os palestrantes falaram da importância da pesquisa sobre o consumo consciente. E nós achamos que era o bom momento de fazer por primeira vez um estudo sobre o consumo consciente no Brasil, porque achamos que uma coisa que cada vez que a sociedade fica mais madura, mais de alto nível, essa preocupação no consumo consciente está subindo. E sem dúvida nenhuma, uma das tendências que existe mundialmente, e aqui no Brasil já começa, é o consumidor estar mais consciente daquilo que ele quer comprar, daquilo que ele quer adquirir, tanto quanto bem quanto serviço. Segundo os pesquisadores, apesar do baixo percentual de consumidores conscientes, a previsão para o futuro é boa. Ainda temos uma proporção relativamente limitada que está preocupada com isso, mas nossa intenção é de seguir esse estudo ano após ano para ver como cresce no Brasil o consumo consciente. Minha opinião é que isso vai crescer muito cada vez que o país fica mais moderno, mais o bem-estar sobe, cada vez mais teremos essa preocupação dos consumidores. Quanto mais a gente discutir a sociedade, o futuro da sociedade, a forma que a gente quer viver, o que a gente quer deixar, esse consumidor vai ter muito mais presença. Eu acho que à medida que a gente espalhar e discutir mais esse tipo de consumo consciente, acho que ele vai se tornar um consumidor bastante representativo no Brasil. Meu nome é Raquel, sou modelo. Sustentabilidade significa que temos que diminuir nosso padrão de vida? Acredito que não. Afinal, o que é ter um alto padrão de vida? Ter um alto nível de consumo, um alto nível de desperdício, comprar coisas que a gente não usa, comprar coisas sem necessidade? Nesse sentido, eu acredito que sustentabilidade significa ser parcimonioso, gastar o necessário, utilizar bem os recursos de que nós dispomos, ser econômico, produzir de uma forma eficiente, preservando os recursos naturais e sem agredir a natureza, sem gerar resíduos, sem emitir CO2, em suma, ajudando a construir um mundo novo, um mundo em que todos possam usufruir das riquezas produzidas e, ao mesmo tempo, contribuir para preservá-las. Meu nome é Marcelo, sou meteorologista. Eu gostaria de saber, para avançarmos ainda mais no caminho da sustentabilidade, quem precisa reforçar o seu papel no processo? O governo, as empresas ou os consumidores? Todos, os consumidores, as empresas e o governo. Os consumidores, porque o consumo sustentável determina a produção sustentável. Se o consumidor não aceita mais comprar aquilo que é produzido de uma forma deletéria, de uma forma poluidora, as empresas mudam o processo, ou substituem os seus produtos, ou fecham, vão à falência por não ter quem compre os seus produtos. Em segundo lugar, as empresas também têm um grande poder para mudar
as questões da sustentabilidade, se elas que compram os insumos, que compram os fatores de produção, que são responsáveis pelo grande consumo de água, de madeira, de minérios, de todos os recursos naturais, forem sustentáveis, produzirem de uma forma racional, econômica, eficiente e sustentável, haverá um grande avanço. Mas tudo isso é insuficiente. Mesmo que grande parte dos consumidores e das empresas sejam sustentáveis, nada será de fato mudado de uma forma significativa se não houver a participação do governo. Porque é o governo responsável pela legislação e também pelo aporte de recursos, de investimentos para reverter o que já foi degradado ou para investir em novas tecnologias, em novas formas de produzir que sejam limpas e sustentáveis. No próximo bloco, veja um evento muito interessante que expõe diversos produtos ecologicamente corretos. É a Quarta Brasil Certificado. Não saia daí. O Viver Sustentável pergunta: quais são os aspectos que formam o tripé da sustentabilidade? Letra A, social, ambiental e econômico. B, cultural, econômico e consumo. C, cultural, social e consumo. Ou letra D, ambiental, consumo e econômico? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais são os aspectos que formam o tripé da sustentabilidade. A resposta correta é letra A, social, ambiental e econômico. O tema do Viver Sustentável de hoje é a sustentabilidade. Produtos de baixíssimo impacto ambiental, que dão valor à mão de obra e são economicamente viáveis tanto para empresários quanto aos consumidores. O nosso programa foi conferir a Quarta Brasil Certificado, evento que expõe produtos sustentáveis. A preocupação com o meio ambiente tem influenciado tanto o mercado quanto os consumidores. Hoje já é possível encontrar muitos produtos com certificados verdes, o que é uma garantia da qualidade de produção desses materiais. São alimentos, móveis, objetos de decoração, roupas, cosméticos, enfim, são diversos os setores que investem numa economia verde. Para divulgar e aproximar o público consumidor dos produtos ambientalmente corretos e socialmente justos, foi realizada em São Paulo a Quarta Feira Brasil Certificado. O evento reúne e apresenta empresas de todo o país. Essa feira ela tem o objetivo dessas empresas trazer esses produtos, né, mostrar a possibilidade de produtos madeireiros, papel, óleos, artesanatos, né, todos os produtos de origem florestal. Então dá oportunidade para esse consumidor reconhecer esse produto como um produto consciente. 2 tipos de certificação sustentável tiveram destaque no evento. O Forest Stewardship Council, mais conhecido como FSC, garante que todo o processo dos produtos provenientes de florestas são sustentáveis desde a extração e o processamento até a venda. O selo FSC, ele atesta que todos os direitos dos trabalhadores estão sendo pagos e todas as questões ambientais, locais estão sendo respeitadas. Vale a pena a pessoa que compra madeira e que vai fazer o móvel destacar isso para o seu cliente como um diferencial competitivo. Já o Rainforest Alliance Certified é um selo que garante as boas práticas agrícolas nos âmbitos socioambientais. Esse certificado foi um dos diferenciais da feira deste ano. Expositores puderam mostrar ao público alimentos orgânicos como açúcar, biscoitos, granola, entre outros. E o produto orgânico, ele tem, em primeira instância, o apelo à saúde da pessoa que está consumindo, né? A pessoa consome
orgânicos por diversas razões, e uma das principais é a segurança alimentar. O consumidor consome o produto porque entende que a produção orgânica é mais sustentável. As empresas gradativamente estão se adaptando ao novo mercado sustentável. E o consumidor não pode se esquecer do grande poder que tem nas mãos, o de escolha. Segundo Daniele, já é fácil reconhecer um produto certificado. A ferramenta da certificação, ela traz como premissa uma marca no produto, né? Então é assim, o consumidor, vamos supor, um consumidor chegando na prateleira, ele vai ver um com selo e outro sem selo. Essa que é a lógica, né? Então o selo vai dar para ele a noção de que aquele produto é o produto que nós verificamos na origem e tem todas essas garantias resguardadas, né? Então o selo, através do selo de certificação, o consumidor consegue reconhecer um produto certificado daquele que não é certificado. Seja um consumidor consciente. Compre produtos com certificação. Meu nome é Felipe, eu estudo design gráfico. Eu queria saber se a escassez de recursos naturais e o aquecimento global não podem ser facilmente solucionados com o desenvolvimento de novas tecnologias. Facilmente eu não acredito, mas você indicou o caminho. O caminho é o investimento tecnológico. É através do conhecimento de novas formas de fazer que nós vamos conseguir substituir tecnologias superadas. Tecnologias que nos jogaram nessa civilização carbonária, que nos coloca no limiar de uma tragédia, por uma nova civilização de energia limpa e sustentável. O que nós podemos fazer é estimular o advento dessas novas tecnologias, através de uma legislação que aloque recursos, aporte recursos para pesquisa e desenvolvimento, e através de uma reforma tributária ecológica, de tal forma a estimular tecnologias limpas, produtos feitos com tecnologias limpas, de tal forma que, ficando mais baratos, eles induzam as forças de mercado a privilegiar essas tecnologias limpas, renováveis e sustentáveis. Você também pode participar do nosso programa. Mande perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net. Assista ao nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre meio ambiente, economia e sociedade. O Viver Sustentável fica por aqui. E não se esqueça, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!